E um manifesto foi lançado por entidades representativas de juízes, procuradores e advogados trabalhistas com críticas ao esvaziamento da Justiça do Trabalho por ministros do STF. Nesse documento, as entidades criticam a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender a tramitação de processos trabalhistas que discutem a licitude da contratação de trabalhadores, de pessoas físicas como pessoas jurídicas. A pejotização ameaça a efetividade dos direitos trabalhistas, uma vez que impede o julgamento dos processos com base em fatos e provas, atingindo os trabalhadores mais vulneráveis. As entidades anunciaram um ato público em Brasília no dia 7 de maio. Pois é. A gente recebe agora a Luciana Conforte, que é presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Seja super bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria começar te ouvindo sobre esse manifesto e como vocês enxergam a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre pejotização. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui falando com vocês. Bem, essa decisão ela causou um grande impacto nos processos em tramitação na Justiça do Trabalho. Só para se ter uma ideia, em 2024, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, foram mais de 280 mil processos ajuizados para a discussão dos vínculos de emprego. Então, essa suspensão, ela impacta milhares de processos e os trabalhadores, muitas vezes, necessitados, aguardando receberem as suas verbas salariais, né? Então, ou a discussão se vai ter ou não direito, mas, enfim, a suspensão e sem uma previsão efetiva desse julgamento causou um abalo e muita preocupação, então por isso que estamos nos reunindo com outras entidades, fizemos o manifesto e terá essa mobilização para conscientização sobre a competência constitucional da Justiça do Trabalho para análise desses casos. Eu quero trazer para essa conversa, Luciana, Laura Capriglione e Eduardo Castro, que estão aqui com a gente, para que a gente possa entender de diversos olhares, por diversos olhares, essa questão, essa discussão sobre pejotização. Laura, Edu? Oi, Luciana, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Luciana, é incrível, né, esse processo de esvaziamento da Justiça do Trabalho num país que tem 500 anos de escravidão, né, e que ainda hoje convive com casos e mais casos de pessoas vivendo em condições análogas à escravidão, né? Ou seja, a Justiça do Trabalho é mais necessária hoje do que nunca, né? Porque é isso, se trata de arrancar o resto das raízes que tem. Estou esperando a hora que alguém acusado de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão vai dizer que o cara era um PJ, entendeu? Porque é isso, né? Quer dizer, como é que pode o Gilmar Mendes afrontar dessa maneira? Agora, esse manifesto de vocês é muito importante, né? Quer dizer, eu acho que é uma sinalização de que não vai ser fácil, né, esvaziar a Justiça do Trabalho, mais ainda do que já foi esvaziado por conta da reforma trabalhista, né? Agora, eu queria que você falasse como é que você espera que essa mobilização dirigida ao STF, no sentido de parar esse processo de aval, praticamente, a essa escravidão moderna que é a pejotização, como que vocês pretendem ampliar isso para o resto da sociedade? A mobilização e o manifesto, eles têm o objetivo de deixar claro qual é a nossa narrativa, né? Porque nas decisões e também em julgamentos no Supremo Tribunal Federal, fala-se muito que a Justiça do Trabalho não respeita as decisões do Supremo Tribunal Federal. E essa questão da pejotização está sendo muito ligada à terceirização. Então, nós temos esclarecido que não se confunde terceirização, que já foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, e é evidente que a decisão tem que ser respeitada, porque ela tem efeito vinculante. A pejotização não é a mesma coisa que terceirização. Aquele julgamento da terceirização não tratou desse tema, né? E o que nos preocupa é que temos visto decisões dizendo que é lícita a contratação como MEI, ou seja, como PJ, de garis, trabalhadores rurais.
empregadas domésticas. Então, não estamos falando dos altos profissionais, dos profissionais liberais, como advogados, médicos e outros, né? E sim, desses trabalhadores mais necessitados, como eu disse, que é a grande população, né, que ajuiza a ação na Justiça do Trabalho, esses outros profissionais não chegam a 5%, eu diria que são 3%, até menos. Então, é isso. Se começasse a dizer que qualquer pessoa jurídica pode ser contratada, que não há nenhuma ilicitude nisso, então a legislação trabalhista ela vai se tornar opcional, a critério de quem contrata. Então, essa é a preocupação. Nós temos direitos trabalhistas constitucionalizados, no artigo 7º, um compromisso do país com a proteção mínima, digamos assim, dos direitos. E nós, da ANAMATRE e as outras entidades que estão conosco, não defendemos que há vínculo em todos os casos. O que defendemos é que os processos devem ser analisados caso a caso para verificar se há ou não um vínculo de emprego, e se não houver o vínculo, a competência da Justiça do Trabalho ela é ampla para relações de trabalho. Agora, a partir do momento que se diz que basta ter qualquer tipo de contrato escrito para que essa demanda vá para a Justiça Comum, e só se a Justiça Comum entender que é uma nulidade voltar para a Justiça do Trabalho, isso subverte todo o sistema processual e também a competência constitucional da Justiça do Trabalho. Sabemos que a Justiça Comum ela tem diversas matérias para analisar, milhões de processos, né? E há um segmento especializado que é a Justiça do Trabalho, com mais de 80 anos de serviços prestados à sociedade, com pagamento de bilhões de reais, não só em acordos, como também a arrecadação de contribuições previdenciárias e fiscais. Então, há um papel social muito relevante da Justiça do Trabalho, e há também uma preocupação do governo com a arrecadação, né, da pejotização, porque ela diminui drasticamente a arrecadação. Isso também pode impactar no FGTS, que financia as casas próprias, e no Sistema S, que a contribuição é sobre folha de salários, e o Sistema S, como sabemos, além de outras atividades, ele faz a formação, a especialização e capacitação dos trabalhadores da indústria, do comércio. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que é momento de nós nos apropriarmos desse debate, de nos conscientizarmos, porque é um problema social e não só da Justiça do Trabalho com o Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Dona Luciana, eu vou, vou fazer uma pergunta aqui, pedindo para a senhora deixar de lado, claro que não dá para deixar de lado tudo, mas eu não estou entrando na tecnicalidade, eu não estou entrando na pirâmide de Kelsen, eu não estou entrando no Supremo versus o Superior Tribunal de Justiça. A gente teve ontem aqui na Avenida Paulista, aqui atrás, uma manifestação pelo fim do 6x1, porque as pessoas não aguentam mais trabalhar o quanto trabalham. A gente teve manifestação ontem em São Bernardo do Campo, 1º de maio, dia do trabalho, o assunto principal foi esse. A gente teve agora há pouco aqui 2 entrevistas sobre esse assunto. O líder lá do BREC dos APPs, explicando para nós que há uma confusão, inclusive, na comunicação entre o que é direito trabalhista e o que é CLT. Né? Ele quer direitos trabalhistas, mas ele não quer CLT, porque ele faz, né, uma associação que não é em sua própria defesa. E, além disso, a gente tem uma circunstância posta em que juízes, magistrados, procuradores, promotores, advogados trabalham 5x2, têm 2 meses de férias por ano, têm feriados garantidos. Não fica uma coisa meio maluca, enquanto um grupo de pessoas que tem a óbvia importância na sociedade, tanto que a senhora está conversando conosco aqui sobre isso, que é o Poder Judiciário, está discutindo um negócio que vai completamente contra ao sentimento demonstrado aqui na Avenida Paulista ontem, nas redes sociais e em todos esses movimentos, do distinto público pagante, de que o Supremo, não parece em outras, para resumir, parece que o Supremo está lá numa nuvem, sentado lá em cima, enquanto nós aqui embaixo temos que nos livrar, enfim, esperar o que eles vão decidir, porque estão no mundo deles. Eu posso completar só a pergunta? Melhor aí, porque foi muito grande. Não, foi muito boa a pergunta, mas eu só queria perguntar também.
Eu não sei se a senhora leu o artigo do Conrado Hübner na Folha de ontem, falando sobre os presentes que o STF tem, presentes entre aspas, né? Os presentes de grego que o STF tem dado para a classe trabalhadora. Eu queria que a senhora comentasse também isso, porque é uma cara de pau, né? Quer dizer, não deixar o trabalhador, não permitir que um trabalhador vulnerabilizado como é o PJ possa recorrer, né, à Justiça do Trabalho para reivindicar direitos básicos, como férias, 13º, quando ele é desligado, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, ele sai... Enfim, não é uma crueldade isso? Eu queria que a senhora comentasse por que o STF é tão ruim com os trabalhadores. Pronto, completamos bem. Bem, vamos começar do começo. A mobilização dos trabalhadores, eles divulgaram uma pauta bastante ampla. Eu vi que os atos foram focados no fim da escala 6x1, mas entre as reivindicações também havia essa questão da competência da Justiça do Trabalho, né? Então, para vocês terem uma ideia, a maior parte das ações que entram na Justiça do Trabalho é para cobrar, quando não o reconhecimento de vínculo, né, o próprio pagamento das verbas básicas dos trabalhadores, né, verbas rescisórias, multa de 40% do FGTS, e as horas extras também estão entre os pedidos. Então, esse debate da redução da jornada, ele é muito importante, porque, na verdade, nem as 44 horas estão sendo observadas, e desde sempre, né? Nós temos muitas discussões sobre a questão da jornada de trabalho, né? Essa questão dos direitos trabalhistas versus o STF, nós temos tido uma discussão muito constante desde a reforma trabalhista, né, que houve uma transformação muito profunda da legislação com a reforma trabalhista, mais de 100 artigos alterados, o projeto começou com 7 artigos, terminou com 100, né? Então, foi uma mudança muito profunda, e sempre na visão de que os direitos trabalhistas são entrave ao crescimento do país, à liberdade econômica. Então, fica essa discussão de quem trabalha com o direito do trabalho dizendo que tem que ter um conteúdo mínimo de proteção social e de direitos sociais, porque senão voltamos à barbárie, né? Nós sabemos como chegamos até os direitos constitucionalizados, os direitos trabalhistas, muitas greves, mutilações, acidentes de trabalho, né? Só que esse discurso que os direitos trabalhistas são um entrave, né? Com a plataformização, a partir da pandemia, houve um aprofundamento dessa discussão, porque há um interesse muito grande das plataformas, e essa questão não ficou efetivamente decidida, né? Vocês falaram dos breaks, o break do app. Por que eles fazem essas mobilizações? Por questão de falta de água, banheiro, de proteção ao meio ambiente, quando eles sofrem um acidente, não recebem nada. Quer dizer, então essas pessoas, elas estão completamente desassistidas, né, pela legislação, pela jurisprudência. Então, é preciso que chegamos num acordo. E vocês também falaram que os trabalhadores dizem que não quer ser CLT, mas nós temos duas condições aí. A primeira, que há uma campanha muito forte de descaracterização do verdadeiro sentido do que é ser CLT. Até as crianças estão sendo ensinadas que CLT é um xingamento, né? Onde já se viu uma coisa dessa. Então, as próprias pessoas que estão sendo vulnerabilizadas encamparem um discurso que as prejudicam, né? Quem não quer ser CLT e quer trabalhar para várias plataformas, não há problema nenhum nisso. É por isso que nós discutimos que o que nós defendemos é a competência para analisarmos caso a caso. Aí, digamos que esse trabalhador plataformizado que não quer ser CLT, porque ele trabalha para várias plataformas, não tem problema nenhum, mas nós vamos poder olhar se ele tinha um meio ambiente de trabalho protegido, se ele tinha água, se ele tinha banheiro, se não houve um cancelamento da inscrição dele apenas porque ele não respondeu no tempo que a empresa queria, né, sem alegação nenhuma, sem contraditório. Então, é importante que os trabalhadores se apropriem também da utilidade da Justiça do Trabalho para que eles tenham um mínimo de proteção, e não necessariamente que sejam empregados, né? Apesar de ser empregado, não tem nenhum demérito nisso, né? E quem é empregado, muitos que não eram e agora são, veem que há suas vantagens. Como foi dito aí por vocês também, tem férias, ele tem folga, ele tem 10º,
Porque essa história de você ser empreendedor de si mesmo e que lançam um discurso de liberdade, as pessoas não têm folga, não têm férias, não têm sequer um horário para o almoço. Então, que liberdade é essa? Então, é um encanto de um discurso que não está beneficiando a eles próprios. Mas isso aí caberá às entidades sindicais, né? E a gente também, quando a gente faz um esclarecimento de direitos, colocar os pincos nos is, né? Por que você não quer ser CLT? Ah, porque eu não quero ser empregado. Tudo bem, você não quer ser empregado, mas você acha que você está tendo liberdade dessa forma? Então, o que a gente precisa fazer, né? Qual o avanço que o país tem que ter na legislação, a fim de que você não seja empregado, mas também você não seja vulnerabilizado, escravizado, né? Como a gente vê tanto aí, né? Milhares de trabalhadores escravizados. Nós tivemos aí recentemente uma pessoa que teve tatuada no seu corpo as iniciais dos seus contratantes em Minas Gerais, né? Em pleno século XXI, nós estamos falando disso, e isso não é uma novidade, porque Pará, eles sempre foram marcados como gado. Mas as pessoas acham que quando a gente traz essas histórias, estamos exagerando, inventando, querendo trazer uma nuvem, né, sobre uma situação de liberdade econômica, e não é nada disso. O que defendemos é que existe a dignidade protegida pela Constituição da República, e é o mínimo que se tem que ter no trabalho, é a dignidade, é a proteção da integridade e da segurança dos trabalhadores. É disso que nós estamos falando. Luciana, perfeito. Acho que todas as conversas hoje aqui relacionadas a trabalho foram muito esclarecedoras. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Estaremos acompanhando no dia 7 de maio e qualquer atualização a gente volta a se conversar, viu? Muito obrigada, um bom dia para você. Eu agradeço e digo que esse ato do 7 de maio deve ser realizado em vários estados e nós vamos acompanhar desenrolar todos eles. Muito obrigada e a Ana Matra permanece à disposição. Muito obrigada. Luciana Conforti, que é da Associação Nacional das Magistradas e Magistrados da Justiça do Trabalho, falando aqui com a gente no primeira edição.